A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu acredito que esteja, comigo também está. Estamos de volta aqui trazendo mais um estudo bíblico, né? Uma palavra de Deus para o seu coração. Isso é muito importante. Bem-vindo vocês que estão chegando pela primeira vez. Já se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Pois cada vez que você dá um like aí, o YouTube vai entender que você gostou e vai estar compartilhando o nosso trabalho aí para outras pessoas também estarem assistindo. E hoje eu quero trazer esse estudo falando sobre o Evangelho da Aparência e versus o Evangelho da Cruz. Ah, esse tema é maravilhoso, irmãos, porque você vai ver o porquê deste tema, né? Nós vamos estar aqui estudando aqui alguns dias aqui sobre este tema maravilhoso. E nós vamos ver em que área que nós precisamos estar melhorando. Irmãos, hoje é em um tempo em que muitos querem ser conhecidos pelo que têm e não pelo que são diante de Deus. Isso aqui, amado, tem entrado até nas igrejas. Infelizmente, né? Por incrível que pareça, isto aqui tem entrado dentro das igrejas, que se diz igrejas cristãs, igrejas que servem ao Deus vivo. Mensagem que dizem que Jesus ficou rico, ou que Jesus enriqueceu alguém, ou que Deus só usa jovens ou pessoas ricas e prósperas. Mas a Bíblia mostra justamente o contrário. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: O homem vê o que está diante dos olhos. Quer dizer, o homem vê a aparência, vê a riqueza, vê o seu anel, vê a sua posição. Porém, o Senhor olha para dentro do coração. A falsa pregação da riqueza com sinal de aprovação. Tem pessoas que pregam uma falsa pregação, falando que a riqueza é sinal de aprovação, é sinal de prosperidade, é sinal de que Deus está abençoando. De nenhuma forma, toda riqueza é dom de Deus, porém, não que a pessoa tem que ser rica para ser aceita, para que seja bem acreditada. Existem pregadores modernos, né, que ensinam que o objetivo de Deus é dar riquezas materiais a todo cristão, né? Então eles criam doutrinas como Jesus era rico, Pedro prosperou antes de ser usado, Deus só usa jovem abastado para depois enviar. Essa teologia, queridos, não é bíblica, mas o fruto do evangelho da prosperidade é da cobiça, né, mascarada de fé. Ok, galera? O fruto do evangelho da prosperidade e da cobiça, mascarada de fé. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouro no céu, porque, né, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E tem pessoas que põem o seu objetivo somente na riqueza. Acham que só vão ser bem aceitos na sociedade se tiverem riqueza, se a sua palavra vai ter valor se tiverem riquezas. Ah, alguém vai olhar para mim, vai ver que eu sou próspero, vai ver que eu sou rico, vai me obedecer e vai ter. Tem pessoas que confundem, né? Quando tem um cargo, uma alta posição, quando tem dinheiro, eles falam para humilhando os outros. Você sabe com quem está falando? Essa é a posição do rico orgulhoso, do rico que acha que vai, né, é, deixar as pessoas motivadas aí através da sua riqueza, através do que você tem e não do que você é. O que a Bíblia diz, amado, realmente sobre isso? O que a Bíblia mostra? Jesus e os discípulos, vamos ver. Jesus, ele nasceu em família humilde, como está lá em Lucas capítulo 2, versículo 17, numa manjedoura, foi colocado numa manjedoura. Viveu como carpinteiro até os 30 anos, não acumulou riquezas, né? Ele mesmo falou, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se bem que aqui, né, Mateus capítulo 8, versículo 20,
quando Jesus fala isso, era o tempo que ele não tinha tempo para reclinar, porque é claro, é óbvio que ele tinha uma casa para descansar, né? Porque alguém chega para ele e diz, mestre, onde o senhor mora? E Jesus foi lá e chamou e mostrou para ele onde morava e passaram ali dias com ele, né? O dia com ele. Então, ele tinha sim um local para ele descansar, que ele fala do tempo, né? Mas Jesus, como Deus, ele é rico, ele é dono de todas as coisas, é claro. Mas ele veio como pobre, né? Não veio assim apavorando, mostrando autoridade com as riquezas, não. Ele veio mostrando assim, autoridade no poder, na palavra e operando milagres. Isto é o que deveria ter no meio de todo cristão e não aquele orgulho, aquela vontade de ser rico para impressionar as pessoas. Pedro, queridos, e os demais discípulos, eles deixaram suas redes, barcos e profissão, né, sua profissão, para seguir Jesus. Como diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 19 ou 20, não enriqueceram, querido, primeiro para depois serem enviados. Não, de maneira nenhuma, como muitas pessoas pensam, até usam ali, né, a pesca maravilhosa, falam que Pedro ficou rico para depois evangelizar. Pedro ficou rico para depois ser apóstolo. Não, Pedro, ele não vendeu seus peixes para ficar rico, mas a Bíblia diz que ele largou tudo e seguiu o mestre. Largou tudo. Vê aí a colocação da palavra que ele não vendeu os peixes e ficou rico. Amém? Pelo contrário, ali foi uma demonstração que Jesus estava mostrando para ele que assim como ele era pescador de peixe, ele ia ganhar almas para o reino de Deus. Vamos ver aqui os apóstolos e a missão. Paulo diz: até agora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 vai falar. Então, queridos, ele não mostrou seus anéis de formatura, ele não mostrou seu alto poder, não quis impressionar ninguém aqui com sua posição, com seu. Não, amados. Ele falou que até agora sofremos fome, sede, nudez e somos bofeteados e não temos morada certa. A ênfase nunca foi riqueza, mas entrega, serviço e renúncia. Jó, Salomão e outros, né? Deus pode sim enriquecer pessoas como, né, Abraão, Jó e Salomão e etc. Mas isso foi propósito específico, não regra universal, né? Que, né, alguém pensar que isso é uma regra universal para se impressionar alguém, para que seja bem creditado na praça, tem que ter riqueza, tem que ter. Não, isto não é uma regra. Ouça isso em nome de Jesus. Para cada Salomão, houve dezenas de profetas pobres, né? Profetas pobres, perseguidos e até mortos, como diz lá em Hebreus, né? Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre isto. Quais são as contradições da teologia da prosperidade? Jesus enriqueceu Pedro? Não. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Pedro, amado, não foi mostrando sua posição, sua riqueza, sua prata, seu ouro, quando lá em Atos 3, versículo 6, quando ele fala para aquele coxo lá, em nome de Jesus Cristo, levante e anda, ele falou, quando aquele moço pede uma esmola, Pedro fala, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e anda. Então foi o nome de Jesus, foi a autoridade, foi a unção, não foi sua riqueza que impressionou aquele moço, que fez ele. Não, amados, ele fala que aqui ele até apresenta, né, um quadro aqui, até de pobreza, não tem prata, nem tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Olha a riqueza maior. É a unção, é a autoridade de Cristo, é a autoridade na palavra. Ouça isso no nome de Jesus. Esta, sim, é o que deveria a igreja ser hoje cheia desta unção, para chegar com fé, com ousadia e falar para um coxo, para alguém que estivesse doente, levanta e anda e as pessoas ficarem curadas. Isto abalaria mais o mundo, levaria o mundo mais à crença do que com a riqueza, com seu posicionamento, suas teologias, com seus anéis de formatura, com suas posições. Isto, quando o homem é cheio do poder de Deus, ele tem mais credibilidade na praça do que a sua riqueza.
O homem pode ter a riqueza que tiver, mas se for um mau caráter, isso aí para Deus não serve nada. Se tivesse sido enriquecido, né, por Jesus, se Pedro tivesse sido enriquecido por Jesus, não teria dito isto, que não tem prata, não tem ouro. Né? Ele ia falar, olha, eu sou um homem de alta posição, eu vou te dar uma esmola aqui e você vai ver o resto da sua vida assim. Não, ele falou que não tinha prata nem tinha ouro. Segundo, querido, Deus quer enriquecer os jovens primeiro? Essa é uma pergunta. Deus quer enriquecer os jovens primeiro, para primeiro dar uma missão, para primeiro dar um cargo, para primeiro... Olha, a Bíblia mostra ao contrário. José, ele foi vendido como escravo, né? Ainda sendo jovem. Olha só, não foi que enriqueceu, não. Ele foi vendido como escravo. Davi enfrentou lutas e perseguições antes de assumir o trono. Timóteo, ele servia na humildade ao lado de Paulo. Todas essas coisas, irmão, aconteceram com esses jovens. Então, não é a riqueza que vai fazer você ser diferente, e sim a unção que Deus te dá. A busca pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Isso é que vai fazer você ser uma pessoa diferente. Vamos ver, a missão depende de riquezas? Outra pergunta. A missão depende de riquezas? Não, amado. A missão depende de fé, obediência e unção do Espírito Santo. Não é de riqueza. Nós vamos chegar aqui a um ponto muito bom que eu quero comentar com vocês, quando Jesus fala para os seus discípulos, quando eles saem fazer uma missão, não levar duas túnicas, não levar ouro, nem prata, não levar em seu cinto. Então, querido, não depende de riqueza, não depende do que você tem, mas do que você é. Amém, amados? Depende da fé, obediência e unção do Espírito Santo. Quinto, o verdadeiro tesouro. O verdadeiro evangelho, ele aponta para Cristo como riqueza. É Cristo que é a nossa riqueza. Olha, Efésios, capítulo 3, versículo 8, fala que as insondáveis riquezas de Cristo. Então, aponta para a riqueza de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Colossenses, capítulo 2, versículo 3, também diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então não é o tesouro da material, não é dinheiro, né? Também, mas aqui, para você ter uma vida acreditada na praça, onde você passar, é sabedoria e ciência que está esses tesouros escondidos em Cristo. Paulo, amado, ele considerava tudo lixo comparado ao conhecimento de Cristo. Né? Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, ele diz que era considerado como lixo, como esterco, né? A sabedoria humana, o que ele aprendeu com os homens, agora ele busca a sabedoria de Cristo, a ciência de Cristo. Aleluias. Qual é a aplicação que nós trazemos aqui para nossos dias, hoje? Cuidado, irmãos, com pregadores que medem espiritualidade por posses. Cuidado com mensagem que promete enriquecimento rápido como sinal de bênção. Irmãos, isto é inaceitável. Pessoas que começam a abandonar os cultos, as reuniões das suas igrejas para correr atrás do materialismo, para correr atrás do material, achando ele que quando ele estiver numa alta posição, todos vão lhe olhar, eles vão lhe aplaudir, vão dizer: esse realmente é uma bênção, esse realmente Deus tem um plano com ele, porque ele enriqueceu. Não é isto, querido. É a unção, é a obediência, é a fé em Cristo que faz com que o homem seja verdadeiro cristão. Amém, queridos? O foco do cristão é ser transformado à imagem de Cristo e não ter para impressionar os homens. Irmãos, o maior testemunho não é o carro ou a casa, mas uma vida santa e cheia do Espírito Santo. E eu concluo dizendo para você que o evangelho da prosperidade prega a aparência, mas o evangelho de Cristo prega a essência. Deus não chamou Pedro por ser rico, chamou Pedro por estar disposto. Deus não escolhe, ouça isso no nome de Jesus. Deus não escolhe pela conta bancária que você tem, mas pelo coração quebrantado.
Veja que diz Salmo 51, né? Lá em Salmo 51, versículo 17, quando o salmista fala que sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ser ou ter o evangelho da aparência e o chamado da cruz. Este foi o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado e nós iremos seguir com uma série deste ensinamento aqui para você que precisa e conhece alguém que precisa desta mensagem. Envie nos seus contatos, envie para as pessoas, seus amigos, seus parentes, porque eu sei que Deus, o Espírito Santo, irá falar ao coração de pessoas que estão esperando ficarem ricos para depois fazer a obra de Deus, achando que Deus só vai usar na sua riqueza, achando que vai impressionar as pessoas, vai ser mais aceito quando eles chegarem por causa do que ele tem, por causa do que ele é. Não, irmão. É o ser. É se você é uma pessoa cheia de Deus. Isso é o que vai valer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Então fica aí esta mensagem: Evangelho da aparência versus Evangelho da cruz. Com qual que você quer ficar? Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.